Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Hoje vamos conversar sobre histologia vegetal e organologia vegetal. Vamos fazer um compilado de toda a primeira parte da apostila de vocês. Para acompanhar a aula com a professora, eu peço que vocês abram no livro de atividade de vocês. Vamos fazer então uma revisão sobre essa primeira parte da apostila. E também, para facilitar a fixação no conteúdo da parte de botânica, que tem muitos nomes, eu sugiro que vocês façam ou um quadro, um fluxograma. Por quê? Aí eu sei quais são os elementos que se encaixam um com o outro e como que é organizado essa disciplina, esse assunto. Então, fica muito mais fácil para fixação do conteúdo e também de palavras-chave. Então, a gente estudou até então botânica, a organologia, que é o estudo dos órgãos, e também a histologia, que é o estudo dos tecidos. Então, na histologia, a gente viu primeiro os tecidos embrionários, que são aquelas primeiras células que vão surgindo na planta e que vão dar origem futuramente aos tecidos adultos. Então, esses tecidos embrionários, eles também podem ser chamados de meristemáticos ou meristemas. E aí existem os meristemas apicais, de crescimento longitudinal, e daí temos os da raiz, né, que são da pontinha da raiz, ou ainda do ápice dos caules, que formam a folha, ou ainda alguns galhos. Então, este ainda ele pode dar origem a tecidos fundamentais, o floema e o xilema primário, e também aquelas estruturas iniciais como a raiz ou estruturas como folha e galhos, enfim. E os tecidos embrionários, eles também podem ser meristema secundário de crescimento de espessura. Então, à medida que a planta ela cresce em espessura, ela pode, então, ter esse meristema, ela pode não, ela vai ter esse meristema que forma o xilema e o floema secundário, que são aqueles tecidos de condução. E como que eu diferencio uma célula embrionária que está no seu primeiro estágio de uma célula adulta? A embrionária, representada nessa primeira figura, ela possui vacúolos pequenos e dispersos no citoplasma. E a sua parede celular ela é extremamente fina, enquanto a de um adulto, essa parede ela já está mais espessa e esse vacúolo ele já está comportado em um central. Então, esse vacúolo ele é maior em comparação a uma célula embrionária. A gente já conversou isso nas outras aulas. Bom, e dos tecidos adultos, a partir do momento que forma o tecido adulto, quais são eles? Existem os tecidos de revestimento, ou de preenchimento, ou de condução e sustentação. O de revestimento é aquilo que reveste, né? Então temos a epiderme, que são aqueles de células vivas e aclorofilados, geralmente são mais finos quando a gente toca nesse tecido, né? Enquanto os suber são mais células mortas, então naquela região que é do suber, a gente pode ter como exemplo o tronco da árvore. Então, são regiões da planta mais grossa do caule. Também como tecido adulto, temos os de preenchimento, o parênquima. Aí temos o clorofiliano, que realiza a fotossíntese, o de reserva, que armazena substâncias, como por exemplo o amido, o aquífero, que armazena água, e o airífero, que armazena ar. Também, como tecido adulto, o de condução, que temos como exemplo o xilema e o floema. Estes, o xilema é responsável pelo transporte de seiva bruta, de água e sais minerais, e eles são compostos por células mortas. Enquanto o floema, ele é responsável por transportar seiva elaborada, ou seja, aquelas substâncias do processo fotossintético. Então, as substâncias orgânicas são passadas através do floema, são compostos por células vivas. E também o tecido de sustentação, que ele pode ser tanto de colênquima quanto de esclerênquima, e que um vai se diferenciar do outro. O colênquima é composto por células vivas, então esse tecido ele acaba sendo mais flexível, e sempre devemos lembrar da vara de marmelo, que ela é mais flexível, né? Então ele possui um colênquima ali para ter aquela característica. Quanto o esclerênquima, é aquele tecido com células mortas, então vai ser um tecido mais rígido.
E na parte de organologia vegetal, daí a gente viu os órgãos desses vegetais, que podem ser formados pode ser divididos em vegetativos, a raiz, caule e folha, e reprodutivos, a flor, fruto e semente. Na outra apostila, teve a parte da flor em angiosperma. E agora a gente viu sobre o fruto e sobre a semente. Quanto às características da raiz, então a raiz ele é um órgão subterrâneo e aclorofilado. Ele tem a função de fixar aquela planta, né? E também fazer a absorção de água e sais minerais. Ele também pode atuar como um órgão de reserva. Então ele pode reservar ali amido, e muitos de nós consumimos esses tipos de raiz, né? Então, quais são as características anatômicas desse órgão? Então, tem uma região da coifa que auxilia para que, à medida com que ela cresça, não tenha atrito e não mate as células que estão ali presentes. Uma região lisa, onde há o crescimento, né? Onde tem as células do meristema primário, responsável por aquele alongamento, né? Não para cima, no caso da raiz, é para baixo. A zona pelífera, que é a principal que vocês têm que guardar, que é responsável por absorção de água e sais minerais. E temos a região suberosa, que é a região de ramificação, onde saem as raízes secundárias. Quanto aos tipos de raiz, existem raízes que são subterrâneas, raízes aéreas e também aquáticas. E cada uma delas vão possuir características que facilitam a vida desses organismos. Então, por exemplo, lá no manguezal, onde o solo tem pouca oxigenação, qual vai ser o tipo de raiz que vai ter lá? As respiratórias. São as raízes que conseguem lançar prolongamento para fora do solo, para que essa raiz faça o processo de absorção de oxigênio ou a liberação de CO2. Então, para fazer essa troca gasosa, eles possuem uma estrutura chamada de pneumatófilos. Esse é um dos exemplos das várias raízes que a gente viu em sala, na videoaula, e que é interessante vocês darem uma relembrada, porque o Enem adora cobrar tipos de raiz e também tipos de folha e caule. Caule é um órgão geralmente aéreo, né? A gente consegue notar quando a gente olha no ambiente. Ele possui função, então, de condução de nutrientes, também de sustentação das partes aéreas, sustentação de uma flor, de um fruto. Ele também pode atuar como armazenamento de substâncias nutritivas, assim como a raiz, como eu tinha comentado. Então, nesse caule, vai ter uma região chamada de gemas, que são a região do broto, e lá vai se concentrar as células que conseguem se diferenciar, né? As células meristemáticas, que podem dar origem, então, a uma folha ou também a uma haste aqui para sustentá-la. Há uma região chamada de nós, que parte entre o caule e a folha, e duas regiões de nós, uma aqui e outra aqui. Essa região que está intermediária aqui é chamada de região entre nós, tranquilo a estrutura dos caules. E daí temos também os tipos de caules, aqueles que podem armazenar algo que seja energético para essa planta, né, e que a gente acaba consumindo, ou ainda podem ter estruturas que auxiliem no processo para que elas permaneçam naquele ambiente. Por exemplo, as aéreas. Temos os cladódios. É muito comum a dos cactos aqui. Esse tipo de caule, então, ele tem como característica de ser um caule que faz fotossíntese, né? E entre esses tem outros caules que também são importantes. Então, basta revisar o que a gente já tinha conversado antes. E o fruto? Bom, o fruto, a função dele é proteção e dispersão de sementes maduras. Então, ele é constituído pelo pericárpio. O que é o pericárpio? Ele é nada mais do que uma estrutura subdividida em casca do fruto, chamada de epicarpio, uma região intermediária, chamada de mesocarpio, e a interna de endocarpio. Esse fruto, ele é desenvolvido a partir do ovário, mas existem o pseudofruto, que ele é desenvolvido a partir de outras estruturas da planta. E o fruto paternocárpico,
ele surge, né, de atividades hormonais da planta. Então, o fruto ele pode ser diferenciado de acordo com o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se ele tem um bom desenvolvimento do pericarpo, vai dar origem a um fruto carnoso, e esse fruto carnoso ele ainda pode ter uma semente, quando é o caso de drupa, ou várias sementes, que é o caso da baga. E aqui temos o exemplo da melancia, e o da drupa, o do pêssego ou ainda do abacate. E também ainda temos os frutos que são secos, que são pouco desenvolvidos a parte do pericarpo. Então, como exemplo, temos a ervilha. E também a gente pode dividir esses organismos conforme a sua discência. Então, temos os frutos que são discentes e os indecentes. Os discentes geralmente são os mais duros e os indecentes são os mais secos, e por isso dessa divisão. O pseudofruto, a gente viu algumas das suas características, mas o que eu gostaria de salientar nessa aula de revisão é que, por exemplo, a gente tem o morango com pseudofruto que é bem citado. Então, cada pontinho daquele é um fruto, e esse conjunto forma o pseudofruto. Então, e o outro, que é o chamado paternocárpico, que é a banana, ela é desenvolvida a partir de atividades hormonais da planta. Então, quando a gente corta a banana, aquela porção interna não são sementes, são apenas ovários ou estruturas que não foram desenvolvidas nessa planta. Bom, e quanto às sementes, ela resulta do óvulo fecundado. Então, ela tem uma região interior, que é onde comporta o embrião, e uma região de tegumento ou de amêndoa. O tegumento ele é dividido em testa e tegmen, que a gente já conversou sobre isso, e a amêndoa tem a região do embrião, do cotilédone e do endosperma. Essas sementes ainda elas possuem uma função de armazenamento de amido para que essas sementes consigam germinar, né? E elas podem ser influenciadas por fatores externos ou internos. E essas sementes, em algumas espécies, elas precisam quebrar dormência para conseguir germinar. Então, elas estão em um processo sem atividade, para que comece a atividade tem que haver algum fator para que isso ocorra. Então, geralmente, aí temos exemplos externos fazendo essa quebra de dormência, como, por exemplo, a mudança do pH, do solo, faz com que quebre essa dormência e que ela consiga germinar, enfim. E a dispersão dos frutos e das sementes, é interessante lembrar que eles podem ser feitos através do vento, da água e de animais. Para o vento, a gente chama de anemocoria, para a água, hidrocoria, e de animais, zoocoria. Na reprodução assexuada da planta, o que vale chamar a atenção são os 4 jeitos que podem ser feitos: a estaquia, a enxertia, a mergulhia e a alporquia. Bom, a estaquia basicamente é pegar uma estaca e plantar no solo. Ali vai desenvolver raiz e vai dar origem a um novo indivíduo. A enxertia consiste em pegar um pedaço do caule de uma espécie e colocar em outro caule já firmado no solo com raiz, e dali dá origem a uma nova formação de planta. A mergulhia consiste em colocar um pedaço, um galho da planta no solo, e esse galho ele consegue desenvolver raiz e formar um novo indivíduo. Isso é bem comum de ser feito em morango. Desses tipos de reprodução sexuada, vale lembrar que sempre vai originar um indivíduo idêntico e que não há muita variabilidade genética. Para finalizar, temos aqui um exercício do Enem. Uma região do Cerrado possui um lençol freático profundo, estação seca e bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de árvores nativas com características apresentadas no quadro foram avaliadas
conta o seu potencial para o uso em projetos de reflorestamento nessa região. Aí vocês vão ler sobre essas árvores e vão selecionar qual seria a melhor para ser plantada nessa região. Então, a primeira possui características seguintes. Superfície foliar, ela é coberta por tricomas para facilitar a absorção. Não seria tão interessante, né? Absorção do quê? Se é uma região seca. Profundidade nas raízes, ela possui pouca profundidade. Poxa, aqui está dizendo que o lençol freático é profundo, então essa raiz ela tinha que ser bem profunda, então uma alta profundidade, que é o caso da árvore 2. E também ela possui na superfície foliar, ela é coberta por cera. O que é cera? São lipídios que impedem com que essa planta perca água pelo processo de transpiração. Então, muito interessante possuir essa superfície foliar coberta por cera e também possuir uma raiz bem profunda para conseguir chegar até esse lençol freático. Então, o gabarito seria a árvore 2. E fechou. As próximas possuem raiz baixa, com baixa profundidade, e apesar de possuir características interessantes na superfície foliar, não seria tão adequada quanto a árvore 2. Beleza? Agora é só registrar a atividade que a professora pediu no começo do vídeo, enviar para o Drive ou pelo Positivo On e aguardar a nossa próxima aula no Zoom. Até mais!